Ele mandou o fone. Aberto já. Não vai, não. Boa tarde. Eu sou Adalberto de Lima, secretário de Finanças do município de Votorantim. E nós estamos dando início agora à audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022. Hoje é dia 26 de abril de 2021, são 16 horas e 3 minutos. É interessante a gente frisar, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que essa lei é uma lei que tem previsão tanto na Constituição Federal quanto na lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela é uma lei que estabelece as diretrizes, ou seja, as bases orientativas para a elaboração do orçamento municipal, né, do orçamento da prefeitura, para o próximo exercício. A gente não deve confundi-la com a lei orçamentária anual, que estabelece as receitas e estabelece as despesas e estima a receita para o próximo exercício. Nessa lei que nós vamos apresentar agora, são estabelecidas alguns parâmetros, né, de forma até mais técnica, mais específica, que vão orientar a elaboração e a execução do orçamento do próximo ano. Então, dando continuidade à nossa audiência, eu vou passar a palavra ao diretor de Planejamento Orçamentário, Sérgio Cardoso, que fará a apresentação dos principais tópicos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em seguida, ou melhor, lembrando que as pessoas que estão assistindo podem participar fazendo comentários e enviando questões por meio do Facebook da Prefeitura, e esses comentários e essas questões serão lidas e respondidas, se for o caso, após a apresentação. Sérgio, por favor, proceda à apresentação. Prefeitura Municipal de Votorantim, Fabíola Alves da Silva Pedrico, prefeita municipal, senhor Adalberto de Lima, secretário de Finanças. Como o secretário já nos colocou, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define as prioridades da administração pública e estabelece as regras para a execução do orçamento. Essa lei é editada anualmente. A base legal para a lei seriam os artigos 165 e 174 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320 de 1964, que estabelece todo o plano de contas que deverá ser utilizado pela administração pública, e, por óbvio, a Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter a receita estimada, o limite de transposição orçamentária, a renúncia de receita, que seriam as isenções e os benefícios fiscais, reserva de contingência, duodécimo da Câmara Municipal, que corresponde ao percentual que deverá ser encaminhado ao Legislativo, gastos com a educação e gastos com a saúde. A receita prevista para o exercício de 2022 é de R$ 471.930.392,79.
Essa previsão foi baseada principalmente na conjuntura econômica nacional, os efeitos negativos da Covid-19, levamos em consideração o crescimento da economia, segundo os índices oficiais do Banco Central do Brasil, assim como os índices de inflação. Para chegarmos nesse valor, observamos o comportamento da receita dos últimos 3 anos e, a partir daí, a projeção para 2022. Na proporção das receitas, nós verificamos que o Tesouro, ou seja, seria a arrecadação própria do município, é responsável por mais de 58% da arrecadação total. Ou seja, o IPTU, ISS, taxas do Poder de Polícia, que fazem a maior parte da arrecadação municipal, dentre outros que estão descritos nesse mapa. Frustração da receita. Em caso de frustração da receita, ou seja, se nós não atingirmos os níveis de receita que nós estamos projetando, nós utilizaremos a reserva de contingência e o contingenciamento de despesas não obrigatórias. O que é isso? Em caso de houver a necessidade de contermos os gastos públicos, utilizaremos esses valores para o equilíbrio do orçamento municipal no ano de 2022. Temos um total de R$ 7.736.402,84 para esse tipo de necessidade, caso a receita não atinja os níveis previstos no nosso futuro orçamento. A avaliação do cumprimento de metas. Essa avaliação é feita em relação ao PIB e à receita corrente líquida. O PIB de 2020 foi da ordem de 7 trilhões e 400 bilhões de reais. Ou seja, a nossa receita total estimada está em torno de 0,006% do PIB. Aqui estão as projeções conforme a receita efetivamente ocorrida nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, projetadas para 2022. Observamos que existe uma evolução positiva entre os exercícios. De 2019 para 2020, da ordem de 9,35%. De 2020 para 2021, 3,5%. Considerando todos os índices inflacionários de crescimento da economia, etc., nós calculamos que em 2022 haverá uma projeção positiva de 4,62% e assim sucessivamente, chegando a 2024, sempre com relação ao exercício anterior. Alienação de ativos. A alienação de ativos são as receitas de capital, né? No caso, operações de crédito, alienação de bens, que seriam a transferência de bens públicos para terceiros, e as transferências de capital. A aplicação desses valores nos exercícios 2018 a 2020, nós tivemos um resultado financeiro negativo. No caso de 2020, da ordem de 10 milhões de reais. Evolução do patrimônio líquido. Embora estivesse com um resultado negativo na planilha anterior, podemos notar que o patrimônio líquido, o resultado financeiro, vamos dizer assim, com relação à prefeitura, vem crescendo, né? Nós podemos notar que de 2019 para 2020, houve um acréscimo do patrimônio líquido de 2,28%. No caso do regime previdenciário, que seriam da Fundação dos Aposentados da Prefeitura, nós temos um déficit orçamentário de 984 milhões. Isso significa um decréscimo de 55,45% em relação ao exercício de 2019.
Obrigado pela atenção. Antes de passar para as questões, Sérgio, por favor, desliga o seu. Para as questões e para os comentários, é interessante que a gente chame atenção para alguns pontos que foram apresentados. O primeiro deles é que a nossa lei, obviamente, ela prevê que os gastos constitucionais com educação, os gastos mínimos com saúde e educação, atinjam os limites constitucionais. A gente não pode fazer uma lei que contraria a Constituição, então a gente tem que prever isso daí. O mesmo ocorre com o 12º da Câmara Municipal. Uma outra questão, que é interessante chamar a atenção, é que quando a gente fala que pouco mais de 58% da receita do município é de tesouro, isso está se referindo aos recursos de impostos, tanto os impostos municipais, que são cobrados pelo município, quanto os demais impostos estaduais e federais, que são cobrados e são repassados ao município, ICMS, IPI, COFINS, etc. Então, retomando, no momento estamos verificando se há alguma participação, algum questionamento, algum comentário pelo canal eletrônico. Estamos aguardando, né? Qualquer questionamento nós podemos responder. Uma vez que não houve questionamento, uma vez que não há mais nada a ser apresentado, então eu encerro a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022, 16h18. Eu agradeço muito a atenção de todos que assistiram, agradeço ao Sérgio, ao Pedro, ao Bruno, que nos auxiliaram na preparação dessa audiência, e boa tarde.